Ok, vamos voltar à questão do vetor, né? Como se define o vetor. E vou repetir um pouco da aula passada. Vamos lembrar tudo que a gente precisa. A gente sempre começa com um intervalo. Um intervalo no real. A gente define uma função, que eu vou chamar de gama. Essa função, eu vou tentar ser mais preciso possível agora. Gama é uma função que leva um parâmetro que pertence a um intervalo que está contido nos reais, ou seja, por exemplo, de 0 a 1 até um ponto P que pertence à variedade. Então você tem a variedade e essa função gama vai te gerar uma curva gama de lambda, certo? Eu tenho também um sistema de coordenadas, uma função φ. Essa função φ ela te leva de um certo ponto pertencendo à variedade no, no, no no caso, se for 4 dimensões, numa quádrupla ou um certo me fugiu a expressão, mas na coordenada, um sistema de coordenadas que pertence ao Rn, certo? Se for em 4 dimensões, você tem x1, x2, x3, x4, ou x0, x1, x2, x3. Em 4 dimensões, uma quádrupla. Em 2 dimensões é uma... não lembro o nome disso, perdão. Mas deu para entender, né? Vai ser um tipo x0, x1 até xn que pertence a Rn. Então esse φ te leva até o Rn. E por último temos uma função f. Essa função f ela também te leva de um ponto da variedade até um número que eu vou chamar de, sei lá, k, um número qualquer, é um número real, k que pertence a R. E essas três funções é o que eu preciso: gama, φ e f, para eu definir o meu vetor. O vetor, por definição, em geometria diferencial, é um operador que, dado uma função em um certo ponto P da variedade, te leva a um certo número real. Ou seja, o vetor ele aplica-se a uma função, um certo ponto P. Então, como é que a gente vai fazer a construção? Isso aqui é uma definição. Vetor é isso. Um vetor é um operador que você insere uma função e ele te dá um número. Mas como é que a gente vai fazer uma construção aqui na geometria diferencial no nosso espaço-tempo? Poderia ser de outra forma, mas no nosso espaço-tempo a gente vai definir da seguinte forma: a gente tem uma curva, essa curva, dado algum parâmetro lambda, ela te leva até um ponto P, e nesse ponto P eu tenho uma função que leva ao real e tem uma outra função que é da coordenatização que leva ao Rn. Então eu defino como a derivada da função
em relação ao meu parâmetro, essa derivada onde? No ponto P, que pertence à variedade. Ou seja, tudo ocorre nesse ponto. O vetor, no caso aqui é o vetor tangente, porque temos uma curva, esse é o vetor tangente a essa curva. Ele ocorre num ponto P da curva, certo? Se eu usar a regra da cadeia, isso aqui é df. Vamos lembrar que esse f aqui é uma função que ele é uma função de gama, que é uma função de lambda. Então é df. Vou lembrar aqui que eu sempre me enrolo nisso. É df de gama de lambda, sempre no ponto P. Essa função aqui está definida no ponto P e aqui também no ponto P. Como eu tenho um sistema de coordenadas, eu posso escrever isso aqui como aqui, isso aqui eu posso escrever uma derivada parcial da função em termos do x,mi, né? Porque o gama de P é um ponto da variedade, certo? Porque o gama leva do parâmetro até um ponto da variedade. Então, df de x,mi eu estou escrevendo como uma derivada parcial agora, porque esse aqui tem um somatório, né? Deriva em relação a x1, dx1, deriva em relação a dx2, x2, por isso que eu estou escrevendo como uma derivada parcial. De gama mi de lambda. Certo? Ou eu posso reescrever isso aqui, vou só inverter aqui, como dx mi de lambda de dx mi da função. Eu botei a função bem do lado porque isso aqui é o operador. Isso aqui é o nosso operador, que vai atuar na função num certo ponto. Okay? Por isso que a função ela é arbitrária. Ela está aqui só como algo auxiliar que nos auxilia na construção do nosso vetor tangente. Então, o vetor mesmo, o vetor, vou botar como definição, ele é o que? Ele é o vetor tangente a essa curva, ele é dx de lambda de dx, certo? Vou aqui sempre lembrar que isso aqui é um certo ponto P. Então, como você vê isso aqui é um número, tá? Na verdade é um conjunto de números, né? Porque isso aqui tem um somatório, 0, 0, 1, 2, 2. Então, isso aqui é um número. Isso aqui que é o operador. E a gente vai poder entender isso aqui como uma base coordenada. Esse operador a gente vai poder ver como uma base coordenada. E essa base aqui eu construí através da escolha de um sistema de coordenadas. Se eu tivesse outro sistema de coordenadas, eu teria uma outra base e, obviamente, outro conjunto de números aqui seriam as componentes desse vetor. A gente fizer uma analogia do vetor que a gente conhece lá da física básica, esse aqui seria
VI, EI, onde isso aqui são as componentes, isso aqui é a base do vetor. A única diferença agora é que a nossa base ele é formada por derivadas direcionais. Por que derivadas direcionais? Porque ela tem uma direção. Quem dá a direção? A curva, né? Esse parâmetro ele vai aumentando, certo? E então ele meio que tem uma direção porque ele aumenta em alguma direção. Esse parâmetro lambda, lambda 0 é aqui, lambda 1 aqui, então ele cresce. Ok? Eu quero que fique claro é que tudo é definido num ponto. O vetor ele é definido num ponto. Claro, para outro ponto Q, eu vou poder fazer a mesma construção e eu vou ter outro vetor em Q. Ok? Tudo bem, vamos lá. Agora eu quero falar sobre essa curva aqui. Vamos voltar aqui para a variedade. Vamos botar um ponto P. E eu tinha lá uma curva gama. Essa curva gama no ponto P vai me definir um vetor. Eu estou colocando como uma setinha, mas obviamente o vetor não é a setinha. O vetor está definido no ponto P e unicamente no ponto P. Não faz sentido falar em um vetor que sai de um ponto e vai para outro. Agora, pelo ponto P, passam inúmeras curvas, certo? Em cada curva, eu posso fazer a mesma construção. Eu tenho uma outra curva aqui. Vamos dizer que eu tenho uma curva gama linha. E essa curva gama linha, ela vai me gerar um outro vetor tangente. Também no ponto P pertence a M. Ou seja, eu vou botar aqui maior. Em um mesmo ponto P, cada curva tem uma curva gama, tem uma curva gama linha, tem uma curva gama 2 linhas. Então, cada curva vai me gerar um vetor tangente, certo? E a gente define o conjunto de todos esses vetores tangentes em P, que são gerados pelas infinitas curvas que passam em P, como T, P, M. Isso aqui é o conjunto de todos os vetores tangentes, definidos na variedade M no ponto P, igual a... deixa eu ver como é que eu escrevo isso. X... Eu vou escrever porque eu não estou lembrando como é que eu coloco matematicamente. X é um vetor tangente a uma curva gama que passa por P que pertence a M. Deve ter uma forma mais matemática de escrever isso. Isso aqui, esse conjunto é o TPM. Eu quero só falar de mais uma coisa agora. Aí mais 5 minutinhos. Mostrar rapidamente. Agora eu vou seguir aqui o livro. Como eu posso passar
no sistema de coordenada para outro. Vamos lá. X aplicado a F, eu vou seguir aqui, no ponto X. Mesma coisa, X é um operador aplicado à função no ponto X, é definido como xi, que é o componente do vetor no ponto X, derivada de F, derivada de xi no ponto X. Certo? Vamos lembrar que f é uma função escalar, então f de x é igual a f tilde de x tilde, onde x tilde é um novo sistema de coordenadas. Na verdade, ele nos chama de x tilde, na verdade, a gente vai chamar de y, que é uma função de x. Novo sistema de coordenada y. Então, esse aqui é x de x, dρ de f tilde em relação a xi, e aqui eu vou botar y de x. Não mudei nada, só troquei f de x por f tilde de y, por definição de função escalar. Agora eu vou usar a regra da cadeia. Isso aqui é xi de x, dρ f tilde em relação a y, capa. Esse f tilde é uma função de y de x, e aqui nós temos agora que derivar y capa em relação a xi no ponto x. Ok. Lembrando sempre que eu vou querer isolar esse f, então eu posso colocar isso aqui como dρ y capa de x, dρ xi. Esses x são diferentes, né? Vou botar esse x aqui maior, que esse x aqui é a componente. E esse x aqui é a coordenada, e esse x aqui são as componentes. X, dρ, botar o dρ y capa, vou isolar aqui o f, que a gente lembra que esse f aqui não tem muita importância. Então veja como bate direitinho com a nossa definição antiga do que é um vetor. Olha só, para dar certo, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser o yzão y. Porque aí o nosso vetor abstrato, escrito nas coordenadas y, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser yi de y, dρ f tilde de y, dρ y. Lembrando que esse y aqui não é o mesmo que isso. Aqui é o y da coordenada e esse aqui é o y da componente, certo? Ó, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, porque esse x não tem nenhuma menção ao sistema de coordenada. Então ele pode ser tanto escrito na coordenada y, tanto escrito na coordenada x contra y. Então, para isso bater, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter que a componente y do vetor em y tem que ser dρ yzinho capa, dρ xi, x coordenada y em x, que é exatamente como a gente definiu o vetor naquela forma antiga, aquela forma que a gente dizia que é a fórmula usando apenas as componentes. Então, para você ver como a nossa forma abstrata, para que ela funcione, as componentes do vetor tem que se transformar exatamente como a gente imaginava que elas se transformavam. Então tudo fecha. Essa forma abstrata que a gente aprendeu a definir vetor, que não faz menção nenhuma
a sistema de coordenadas, ela é compatível com a nossa definição antiga das componentes de um vetor. Então, no fim, é assim que os componentes se transformam, mas agora a gente tem uma visão mais moderna da coisa e a gente vai continuar com essa visão mais moderna para definir o covetor. O covetor também vai ser um operador. Só que o covetor vai ser um operador que opera em vetores, não mais em funções. Isso na próxima aula. Então, até lá.